começo com a fotografia que chamou muito a atenção em 2008, 2009, quando teve um encontro em Trinidad e Tobago, uma cúpula das Américas, e a expectativa dessa cúpula era como seria o relacionamento entre o Obama e o Chaves, sobretudo a relação do Chaves para com o Obama, né? E eles estavam sentados em lados opostos, né? Parecido com essa disposição aqui. O Obama estava mais ou menos aqui, o Chaves ali e o Lula aqui, né? No meio, fazendo a ponte, né? Então, se o Chaves tentasse passar, ele não empurraria a cadeira, né? Aí o Chaves, logo quando começa a imprensa toda cobrindo, a expectativa era essa, como seria, porque as intervenções do Chaves em relação, né, ao Bush são conhecidas, né? O Chaves se referia ao Bush, uma das ocasiões em que eles estiveram juntos na Assembleia Geral da ONU, né? O Chaves, o Bush tinha discursado, o Chaves falava coisa do tipo, aqui está cheirando enxofre, né? O demônio passou por aqui, Então, verbalmente tinha essa, digamos, essa expectativa se esse mesmo comportamento seria mantido, como o Orlando falou aqui, em relação ao Obama, já que era um governo, né, novo, uma outra expectativa, pelo menos se construía no começo. E o Chaves, aí o livro que ele presenteia o Obama, é o Eduardo Galeano, né, Os Verdadeiros da América Latina, que no dia seguinte parece que vendeu 50 mil exemplares nos Estados Unidos, né? Não foi bom também para o Galeano, né? O Obama. Mas o Obama recebe o livro, né? Veja ali, né? Olhando o Chaves com apreensão do livro, como se simbolicamente, claro, estivesse dizendo para ele, um pouco mais da história da América Latina, porque o relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina sempre foi um relacionamento dramático, né? As relações nunca foram umas relações, digamos, muito relações fáceis, né? Relações de cordialidade, digamos assim. Em função, inclusive o vídeo A Guerra contra a Democracia mostra alguns desses momentos, documenta, né? E tal. E isso é bem conhecido, né? Amplamente conhecido. Então, vamos. O Orlando tinha passar mais um. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que quando a gente fala em democracia, na literatura, né, de ciência política, sociologia, normalmente há uma tipologia dessa democracia, né, distribuída entre as diversas correntes. Há vários modelos de democracia, então eu estou falando da tipologia, que nós temos a primeira delas, a democracia liberal pluralista, a segunda, a deliberativa, a terceira, chamada republicanismo cívico, a quarta, a democracia participativa, que é o título que a mesa traz, né, e o multiculturalismo. Então eu vou opor muito rapidamente, porque elas vão, a segunda se opõe à primeira, né, e assim sucessivamente, mas eu vou só caracterizar brevemente a primeira, né, que recebe crítica das outras quatro, e depois me concentrar um pouquinho mais na democracia participativa para chegar nos governos que nos interessam. Então, a democracia liberal pluralista, que normalmente é chamada de democracia formal, né, ela parte, né, de 4 pontos, né? O primeiro deles, o conjunto de liberdades individuais. Então, na democracia, as liberdades individuais são as privilegiadas, né? Inclusive até a discussão de que o direito de propriedade está acima até do direito, em algumas circunstâncias, até o direito à vida, né? Uma competição eleitoral livre, então, portanto, a ideia de alternância de poder, né, está pressuposta aí. Multiplicidade de grupos de pressão, então eu não assisti a mesa do Carlos, mas em partes a discussão que a literatura traz em relação a onde está centralizado o poder, se o poder está centralizado, está pulverizado em grupos de pressão pela sociedade, empresariado, né, movimentos sociais e por aí vai. E a política como um valor instrumental, né? Isso se desdobra a partir, né, essa concepção da democracia é considerada uma concepção elitista. Elitista em que sentido? Porque o autor que ancora, digamos, essa democracia, esse modelo de democracia, esse tipo de democracia,
é o Schumpeter, né, um livro clássico de 1942, um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. E para o Schumpeter, né, ele não considerava, né, a democracia para o Schumpeter era uma forma de escolha das elites dirigentes, né, mais precisamente falando. E o Schumpeter apresenta a ideia da democracia, né, como está ali colocado, profundamente desencantado quanto à possibilidade de que a democracia cumprisse qualquer de suas promessas fundamentais: governo do povo, igualdade política, participação dos cidadãos na tomada de decisão, né? O Schumpeter, portanto, quando apresenta para ele o que é a democracia, quando ele se opõe aos clássicos, né, anteriores do século XIX, a democracia na América do Tocqueville e outros autores, essas correntes, chamando a atenção de que para ele a democracia é um processo que ocorre, né, no seio da sociedade. A sociedade não tem apenas um centro de poder, que seria o Estado, mas ele é pulverizado esse poder, portanto tem que disputar com relação de forças, e que a democracia, enquanto valor instrumental, ela serve para a seleção de elites, né? Ou seja, selecionar quem vai administrar, digamos, sobretudo, né, eu fiz assim, em linhas gerais, o Estado. Né? Um outro autor dessa corrente, ele ainda é vivo, né, o Robert Dahl, está na casa dos 90 anos, ele tem um livro famoso, mais de um, né, mas sobretudo um livro famoso, em que ele trabalha com a ideia de poliarquia. Então, o Robert Dahl, no livro dele, Poliarquia, ele apresenta, só refrescando a memória de todos aqui, ele chama a atenção para o seguinte: a democracia é um ideal inatingível. Porque quando começa a falar o que é democracia, se discutir o que é democracia, enfim, os pressupostos, o alcance da democracia, a possibilidade de inclusão que a democracia, né, comporta. Então, portanto, para o Robert Dahl, esse conceito de democracia, né, vindo dos gregos, a ideia da democracia direta, que os gregos trabalhavam, sociedades complexas como a nossa, a ideia de democracia indireta. Então, portanto, essa democracia, por ela ser, digamos, inatingível, não inatingível, mas o Dahl trabalha com a ideia de ser um ideal, então ele prefere trabalhar com a noção de poliarquia, né, que é, portanto, uma aproximação da democracia, dessa democracia ideal, e que, portanto, essa democracia está em desenvolvimento. Então, e já mais recentemente, o Dahl ainda revisa mais essa ideia da poliarquia, que, diferentemente do Schumpeter, ele trabalha com duas ideias, né? Duas dimensões. A primeira ideia da inclusividade, então, coisa que o Schumpeter não considerava. Inclusividade nós podemos traduzir como participação política. Ou seja, então, a ideia de um regime que vai incluindo, né, os diversos segmentos da sociedade. Né? E uma maneira de incluir para o Dahl é através do voto. Uma maneira que o Dahl considera importante é através do voto. Então, no caso do Brasil, desde 1988, nós sabemos que a Constituição ela incorporou, né, no processo eleitoral praticamente todos, né, quais são todos os segmentos, porque quais são as barreiras que ainda permanecem? 16 anos, até menos de 16 anos no voto, voto a partir de 16 anos, entre 16 e 22 é facultativo, né? O voto do analfabeto, ele pode ser votado, mas ele pode votar, mas não pode ser votado, pelo menos assim é o que diz a lei, né? Acaba acontecendo alguns casos, o Ministério Eleitoral aplica provas e tal. Mas o Brasil hoje, no contingente de 190 milhões de habitantes, tem cerca de 130, 132 milhões de eleitores. Então, quer dizer, o Brasil, desse ponto de vista, está entre os países que mais incluiu através do voto. E a outra dimensão que o Dahl adiciona nessa concepção da democracia, para relativizar esse elitismo do Schumpeter, é a ideia de liberalização. Então, portanto, como se dá essa participação no poder e qual é a importância que esses diversos polos da sociedade, que ele chama de poliarquia, ou seja, o poder descentralizado, de que maneira ele estimula, né, o controle, né, dos governantes, sobretudo, e a não concentração do poder é apenas um dos polos da sociedade. Aí nós vamos
passar um pouquinho, vamos entrar na deliberativa, avançar um pouquinho, e aí chegamos no contraponto hoje, a ideia, em linhas gerais, que é a questão da democracia participativa. Então, aí já veja que a democracia está adjetivada, né? Não é apenas a democracia, né, o governo ideal, mas no sentido grego, mas a ideia da democracia, como eu dizia, como o direito a ter direitos. Né? E essa democracia participativa, o primeiro aspecto dela que está destacado no negrito é a ideia de uma cidadania ativa. Né? Ela comporta essa dimensão de uma cidadania ativa, que é o que nós vamos discutir na sequência relacionada à América Latina. Ela destaca a necessidade de ampliação do espaço de decisão coletiva na vida cotidiana, portanto, mais participação política. Né? Conselhos de base, foi mencionado aqui como exemplo o orçamento participativo, e também comporta a ideia de uma democracia semidireta, que inclusive é através de plebiscitos e referendo. Normalmente há uma confusão, não é muito fácil de separar essa ideia do que é plebiscito e do que é um referendo. Mas normalmente a literatura usa assim. Referendo é quando, digamos, o Congresso encaminha uma decisão, e antes de ratificar essa decisão, ele consulta a população, então seria de dentro para fora. E o plebiscito, né, teria mais um caráter, primeiro, de iniciar a sociedade, digamos, fora do parlamento, para depois orientar e até decidir a decisão que os deputados irão tomar. Então nós tivemos, em 1993, o uso desse mecanismo na questão da forma de governo, né? Que seria monarquia, seria república, depois presidencialismo, parlamentarismo. Né? O Brasil tinha usado isso antes de 88 por João Goulart, né? Mas após 88, esse mecanismo do plebiscito foi em 93. Depois tivemos mais recentemente a questão envolvendo as armas, né? Um dos artigos do Estatuto das Armas, e assim vai. E o jurista Fábio Comparato, ele inclusive lidera um movimento chamado de Defesa da República, já há cerca de 10 anos, onde ele defende o uso mais constante desse mecanismo, uma vez que o Brasil tem a urna eletrônica, e isso possibilita com mais frequência consultar a população sobre temas chaves. Né? Então, esses mecanismos, chamado democracia semidireta, portanto, não é um mecanismo que não é apenas de 4 em 4 anos que a população é chamada a se manifestar nas urnas sobre um conjunto de candidatos que lá aparecem, né, para as diversas instâncias. Isso implica o quê? Implica, em primeiro lugar, a ideia da democracia participativa, incrementar a participação popular na política. E aí nós podemos pensar, já e avançando um pouco aqui, para a questão da América Latina hoje. Então, há países em que essa participação política, sobretudo nos anos 80, no conjunto da América Latina, a efervescência política, os movimentos sociais, foi intensa. Então, no Brasil, em 1983, tivemos a criação da CUT, a Única dos Trabalhadores. Em 84 surgiu o movimento do Sem Terra, né, e outros congêneres nos anos seguintes. Nós tivemos a organização de movimentos nos grandes centros urbanos em prol da reforma urbana, o movimento de moradia, saneamento básico, né, a educação, sobretudo, né, a transporte público. Então, os anos 80, ele é registrado na literatura como uma década economicamente perdida, mas politicamente muito ativa, por exemplo, no Brasil. E nos países vizinhos também. Esgota-se o ciclo da ditadura, depois de muita luta. A ditadura foi derrubada, né? A ditadura não saiu de cena por si só, ela foi derrubada, a ditadura civil-militar. E o Brasil, né, foi um dos últimos países, ao lado do Paraguai, a deixar a ditadura. Durante todo o período da Guerra Fria, entre 1945 e 1947 até 1990, 2 países da América Latina não tiveram golpes de Estado. Um deles foi a Venezuela e o outro foi o México. O México, porque explica-se isso, mesmo é considerado uma democracia no período, mas explica-se porque desde 1929 até o ano 2000, o México teve praticamente apenas um partido, que era o PRI, né, o Partido Revolucionário Institucional. Porque revolucionário tinha apenas um partido. Então,
a sucessão presidencial no México nunca foi no debate de ideias, né? Quando aparecia mais de um candidato, era comum, né, no México que fosse resolvida a vaga. Ou um deles se retirava da candidatura ou acabava morto. Então, nesse ponto, a participação popular, a participação política na América Latina, ela apresenta uma desigualdade, né, dos países da região. Países com mais participação política, países com pouca participação política. Por exemplo, o caso talvez mais dramático, o caso da Bolívia. A Bolívia, em 1952, passou por um processo revolucionário, uma revolução na Bolívia, né, e que 2 décadas depois, as conquistas dessa revolução já haviam praticamente se dissipado. Então, na Bolívia, os indígenas, sendo a maioria da população, eles foram alijados do processo político e da participação política. E vai retomar isso nos anos 2000. O debate sobre a democracia radical, ou seja, essa democracia hoje, a discussão sobre a desilusão de parcela significativa da população em relação aos partidos, à instituição, ao Congresso, enfim, a relação que a população às vezes estabelece, a parcela da população com o legislativo, né, dizendo, os políticos estão lá para resolver o problema deles, né, nós sabemos que estão lá. Enfim, a imagem do legislativo, quando é feita esse levantamento de tempo em tempo, qual é a imagem, qual as instituições em que a população mais confia, o legislativo aparece